RCP Notícias. E o relógio marca 7 da manhã em Cabo Verde. Vamos para o primeiro jornal com os títulos sempre na abertura. Muito bom dia. CANE divulga calendário de operações eleitorais. As candidaturas para as presidenciais de 15 de novembro devem ser depositadas junto do Tribunal Constitucional até 16 de setembro. O perfil da pessoa que o Governo deve indicar para o cargo de Procurador-Geral da República é a preocupação central da Comissão Dinamizadora da Associação Sindical dos Magistrados do Ministério Público, liderada pela Procuradora da República, Elisa Mendes. Os técnicos auxiliares de saúde estão a ter um tratamento desigual no que respeita ao pagamento dos novos salários aprovados pelo PCFR. A denúncia vem do secretário nacional do Sindicato da Administração Pública, que, junto com os outros 6 sindicatos que representam o pessoal de saúde, quer um encontro, já pediu um encontro com o Ministro da Saúde para a próxima segunda-feira. Uma deputação do PCV, liderada pela Presidente do Grupo Parlamentar, encontra-se esta manhã com o representante do Fundo Monetário Internacional, Rodrigo Garcia Verdu. Speak Cape Verdean é um projeto que é apresentado hoje pela professora Vera Crata e é apresentado em simultâneo num evento Terapia para Desbloquear o Inglês. Nos Estados Unidos, em Washington, na cidade de Spokane, há 3 focos de incêndio ainda sem controlo. É praticamente um cenário, uma zona de guerra, como disse o Major-General Gent Welch. São as linhas de força do primeiro jornal, edição e apresentação com Júlio Vera Cruz Martins, a técnica do Nelson Neves e Mira Cardoso. Bom dia. Votos renovados de bom dia, gratos pela preferência que nos dá. Os ministros do interior da União Europeia reúnem-se hoje em videoconferência para discutir a crise migratória em Ceuta, uma possessão autónoma da Espanha, em Marrocos. A política migratória, a crise de Ceuta, reacende as divisões europeias. Neste momento, 60.000 pessoas entraram ilegalmente na semana passada. O debate sobre a política migratória já foi reacendido. Troca de informações por videoconferência em pleno verão para os 27. Uma reunião ministerial está agendada para hoje entre os ministros do interior dos 27. A iniciativa de 22 países, depois da entrada ilegal em finais de julho de mais de 60.000 migrantes no enclave espanhol de Ceuta. Há registro de 72 mortes. Neste momento há milhares de crianças que estão a ser apoiadas pelas autoridades de Ceuta. As candidaturas para as eleições presidenciais de 15 de novembro devem ser depositadas junto do Tribunal Constitucional até 16 de setembro. O calendário das operações eleitorais, publicado ontem, dá conta que, a partir do anúncio público, os candidatos ficam proibidos de exercer qualquer cargo nos órgãos de soberania e o de Procurador-Geral da República e de chefe ou vice-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. A campanha eleitoral começa no dia 29 de outubro até ao dia 13 de novembro, antevéspera do dia da votação. A CNE lembra ainda que as operações de recenseamento eleitoral são suspensas a partir de 11 de setembro. O período de inalterabilidade dos cadernos começa no dia 16 de outubro. O perfil da pessoa que o Governo deve indicar para o cargo de Procurador-Geral da República é a preocupação central da Comissão Dinamizadora da Associação Sindical dos Magistrados do Ministério Público, liderada pela Procuradora da República, Elisa Mendes. É a principal mensagem transmitida ao Presidente da República em audiência na passada quinta-feira e ontem ao Ministro da Justiça.
apresentamos a essas entidades que a classe espera que seja indicado para o cargo um procurador da República de carreira, que seja um procurador da República que tenha experiência no Ministério Público e que tenha experiência em termos de liderança e de gestão, e que, acima de tudo, que seja um procurador da República que tenha sua idoneidade moral e ética. Ou seja, ficha limpa, não é? Exatamente. Ainda não tivemos nenhuma informação oficial. Quando nós estivemos com o Sr. Presidente da República, ele ainda não tinha nenhum nome em cima da mesa. Com o encontro com o Sr. Ministro da Justiça, ele nos avançou que o nome já está na posse do Sr. Presidente da República, não nos avançou nenhum nome. Elisa Mendes defende que os critérios para a escolha do PGR devem ser estabelecidos na própria Constituição da República e é um dos objetivos da associação. Nós queremos que esse debate efetivamente seja feito, seja lançado, e nós pretendemos seguramente participar desse debate, e nós entendemos que seria muito mais seguro para a própria justiça em si que os critérios estejam previamente definidos. A Constituição não define, sequer exige que seja um magistrado de carreira, mas nós entendemos que é preciso traçar e definir alguns critérios, desde logo para se evitar que, dependendo do momento político que se viva, que estejamos a ter esse tipo de preocupações, porque não há critérios previamente estabelecidos. A Procuradora da República rejeita qualquer motivação corporativista e deixa claro que a iniciativa da Associação está longe de ter uma relação direta com a ideia de concurso para a escolha do nome a indicar ao Presidente da República. Nós ainda não refletimos sobre essa proposta, mas eu creio que deve ser assegurada, sim, a participação dos magistrados do Ministério Público nessa escolha. Não creio que o concurso seja a melhor via, porque é um concurso a ser integrado por quem? Quem será o júri desse concurso? Por ora, estamos a pensar num modelo em que a magistratura do Ministério Público, a classe dos magistrados, seja tida em conta. Enquanto classe, nós conhecemos os colegas, conhecemos o perfil, conhecemos a trajetória, conhecemos a aceitação no seio dos magistrados e entendemos que devemos ser parte nesse processo de dar a nossa contribuição em termos de possivelmente indicar colegas com experiência e com reputação e maturidade suficiente para assumir o cargo. Claro está, terá de haver uma designação por um órgão de soberania até para garantir aquilo que a Constituição chama de interdependência dos poderes, o check and balance. O Procurador-Geral da República tem um mandato de 5 anos, sendo renovável uma única vez. O atual, José Landim, está nomeado desde 18 de outubro de 2019. A Associação Sindical dos Magistrados do Ministério Público vai a votos em outubro próximo para eleger uma nova direção. Os técnicos auxiliares de saúde estão a ter um tratamento desigual no que respeita ao pagamento dos novos salários aprovados pelo PCFR. A denúncia vem do secretário nacional do Sindicato da Administração Pública. Há uma certa injustiça, porque os técnicos de diagnóstico e terapêuticos já estão com os estudar atualizados, apesar de algumas anomalias em termos da lista de publicação, mas os técnicos auxiliares de saúde não. Quer dizer, os que recebem menos ainda continuam com o salário de 19 mil coisas. Agora, nós achamos isso um pouco estranho, porque isto está a acontecer somente no Hospital Batista, aliás, no Conselho de São Vicente, na Delegacia de Saúde e o Hospital de São Vicente, também, a Batista de Sousa, mas também na universidade, portanto, o Hospital Universitário Agostinho Neto e Delegacias de Saúde da cidade da Praia. Portanto, há uma discriminação, digamos assim, porque nós estivemos no Fogo, estivemos na Ilha Brava e os funcionários técnicos auxiliares de saúde já têm um salário atualizado com subsídio de risco. Estão a pedir para sairmos à rua, não é? Para fazermos manifestações. São céticos em relação ao trabalho tanto do governo como dos sindicatos, porque estão a dizer que nós não estamos a pressionar o governo para fazer este pagamento. Luís Lima dá nota que é uma das questões que levam os 7 sindicatos que representam os profissionais de saúde a solicitar, por nota, um encontro com o Ministério de Saúde para a próxima segunda-feira. Estamos apreensivos em relação com o novo Ministério de Saúde, precisamente porque os 7 sindicatos já, portanto, um colégio de sindicatos das 2 centrais sindicais e que
têm feito um trabalho extraordinário durante os últimos 3 anos e que qualquer governo com certeza aproveitaria para ajudar na resolução dos problemas, das pendências e das negociações, pelo que nós já temos feito durante este tempo. E como não fomos chamados, nós deparamos, que o Sr. Ministro chamou outros sindicatos, há apenas um sindicato que chamou, que está no nosso grupo, que é o Sindicato dos Médicos, mas o sindicato deixou claro que a ação que nós fazemos é uma ação conjunta entre os 7 sindicatos, mas nós não fomos chamados, portanto, e precisamente porque nós temos todos os profissionais de saúde connosco e que estão sempre a pedir explicações precisamente pelo trabalho que nós fizemos anteriormente. Além dos retroativos de março a dezembro do ano passado devidos a médicos e enfermeiros que, pela certa, vão ter de aguardar pelo orçamento de 2027, Luís Lima alerta que a regulamentação das carreiras deve ser resolvida ainda este ano. Porque os trabalhadores, os profissionais de saúde, continuam a receber horas extraordinárias indexadas ao salário anterior. Já fartamos de dizer que isso é ilegal. Portanto, devem retificar isso imediatamente e através da regulamentação da carreira. Todas as carreiras, médicos, enfermeiros, técnicos de diagnóstico e técnicos auxiliares de saúde. O encontro entre os sindicatos e o Ministério da Saúde deve ter lugar na próxima segunda-feira. Os 7 sindicatos que representam os profissionais de saúde. Uma deputação do PCV liderada pela presidente do grupo parlamentar encontra-se esta manhã com o representante do Fundo Monetário Internacional, Rodrigo Garcia Verdu. O encontro vem na sequência das declarações produzidas sexta-feira passada no decurso do debate do Estado da Nação, mas um pouco antes, no dia anterior, na aprovação do orçamento retificativo, dizia em que tanto o Primeiro-Ministro como a Secretária de Estado das Finanças acusaram o governo anterior de ter escondido uma derrapagem nas contas do Estado, um aspecto que terá sido aflorado com o Fundo Monetário Internacional durante a primeira visita de 21 a 24 de julho passado. E é expectável que, à saída do encontro de hoje, Carla Lima responda ao seu homólogo do MPD, Luís Carlos, que acusa o governo de pôr em causa o capital reputacional de Cabo Verde para obter ganhos políticos imediatos. Foi precisamente isso que o Sr. Primeiro-Ministro fez. Para sustentar a tese de um país à deriva, de cofres vazios e dilapidado, Francisco Carvalho acusou Cabo Verde de ter ludibriado o FMI, falou em contas ocultas, numa alegada derrapagem de 8 milhões de contos e afirmou que essas conclusões resultam de uma análise feita com o FMI. O próprio FMI veio a público esclarecer que não analisou a execução orçamental, não recebeu os dados necessários para o fazer e não produziu nenhuma das conclusões que o Primeiro-Ministro lhe atribui. O Primeiro-Ministro, portanto, foi desmentido, não pelo MPD, nem por adversários políticos. Foi desmentido pela própria instituição que invocou para dar credibilidade às suas acusações. Vale recordar as declarações proferidas pelo diretor executivo de Cabo Verde no Fundo Monetário Internacional no fim do encontro. André Roncaglia disse que quando há uma troca de governo, cabe ao FMI fazer a primeira aproximação. Que foi discutido foi essencialmente o compromisso do novo governo, não apenas com os programas que o país tem com o Fundo Monetário Internacional, que é uma facilidade de crédito alargado, e também o Fundo de Resiliência e Sustentabilidade, e garantiu o compromisso com o programa, mas também o compromisso, que é muito importante para o Fundo Monetário, que é a responsabilidade fiscal. Existem vários caminhos para cumprir a responsabilidade fiscal e sempre que há um novo governo, essas prioridades precisam então ser encaixadas dentro de um contexto fiscal que vem de uma transição entre administrações, e nessa primeira visita o nosso propósito foi exatamente construir confiança. O Fundo Monetário é um conselheiro de confiança de vários dos seus membros, né, e que buscam esse conhecimento técnico que o fundo tem, ajudar a estabelecer custos, ajudar a entender os benefícios das políticas públicas que estão sendo programadas. Então, nesse contexto, foi isso que a gente fez, essa primeira oportunidade, foi aproximar as instituições do fundo com o novo governo de Cabo Verde.
Depois das declarações no Parlamento e a pedido de vários órgãos de comunicação social, o Fundo Monetário Internacional emite um comunicado em que enfatiza que, regra geral, não comenta questões políticas internas. Diz ainda o comunicado que a equipa do FMI, que visitou Cabo Verde entre 21 e 24 de julho, realizou uma visita de rotina e não uma missão de revisão do programa. O FMI admite ter discutido as linhas gerais do orçamento retificativo com as autoridades nacionais, mas deixa claro que não lhe foram fornecidos dados sobre a execução orçamental e conclui que a equipa não estava em condições de avaliar alegações relativas à implementação do orçamento de 2026 ou à necessidade de um orçamento retificativo. Num comunicado emitido ontem à tarde, o governo de Francisco Carvalho acusa o MPD de tentar transformar um esclarecimento técnico do FMI num suposto desmentido ao primeiro-ministro. O governo considera que o MPD deve sim explicar a projeção da despesa superior em mais de 8 mil milhões de escudos ao orçamento aprovado em 2025 e que agora está a ser ratificado. O projeto Speak Cape Verdean para turistas e descendentes de cabo-verdianos é apresentado hoje pela professora Vera Grata, em simultâneo com o evento que ela própria está a realizar, Terapia para Desbloquear o Inglês, jornalista Angélica Vaz. O maior desafio no processo de aprendizagem do inglês está ligado à comunicação. A declaração era promotora do evento Terapia para Desbloquear o Seu Inglês, iniciativa que pretende ajudar os participantes a superar o medo de comunicar em inglês. Todo quem aqui quer destravar-se em inglês, às vezes e tem que desenvolver outras competências que são ligadas a sua capacidade de comunicação, sua capacidade de socializar, para depois também conseguir falar inglês sem medo. E é por isso que não se realiza aquela terapia ali, para dar pessoas a conhecer o que está por detrás de que esse bloqueio está criando outras crenças, que crenças limitantes. Por exemplo, a incapacidade de aprender inglês, minha cabeça que se dá mais para aprender inglês. A Vera Grata acredita que esta é uma oportunidade para as pessoas, principalmente aquelas que trabalham no atendimento ao público, poderem reforçar as suas competências de comunicação em inglês. O evento é aberto a todos os profissionais que trabalham diretamente com turistas, por exemplo, taxistas, rabidantes, que são pessoas especialmente que têm dificuldade com o papel. Nós no evento não estava focado na destrava em inglês, estava falando de ferramentas práticos que não pode usar na nossa casa, que não pode usar online, de modo que não usa essa ferramenta. No âmbito do evento, ocorre a apresentação do projeto Speak Cape Verdean, da autoria de Vera Grata. Segundo a professora de inglês, a iniciativa passa por promover a língua e a cultura cabo-verdianas, aproximando-as dos turistas, descendentes de cabo-verdianos e outros interessados. O momento vive entre Holanda e Cabo Verde. Então, na Holanda tem imigrantes, filhos de imigrantes, que às vezes estão pedindo aula de crioulo. Hoje em as publicidades de aula de inglês, fala assim, nós não criamos aula de crioulo ou aula de português. Então, é naquela que bata surge a ideia de fazer um projeto para promover a língua cabo-verdiana. Dentro daquela, também tem guias que se produzem. Por acaso, no mês de dezembro, estava a fazer lançamento de e-books que tinha Holanda na casa. E naquele evento, estava apresentando também que e-books que é uma das ferramentas que ajuda pessoas que querem aprender crioulo e inglês. E aquele e-book também, ele estava ajuda pessoas que fazem integração na Holanda, assim, mami. A terapia para desbloquear o seu inglês tem lugar hoje às 17 horas na Universidade de Santiago, na cidade da Praia. Bairros inteiros de Spokane, cidade no estado de Washington, no noroeste dos Estados Unidos, estão devastados pelas chamas no que as autoridades classificam como o incêndio florestal mais destrutivo da história do estado. Nenhum dos 3 focos do incêndio, cuja origem é desconhecida, está atualmente sob controle. Mais de 65 mil pessoas evacuadas até ao momento, 700
entre 700 e 1.100 edifícios destruídos em Spokane. Os moradores estão devastados, com a visão de casas reduzidas a cinzas. Muitas vezes restam apenas as chaminés. Um alto responsável da Guarda Nacional do Estado de Washington, Major-General Gentz Wallace, compara a situação devastadora dos bairros a uma zona de guerra. Nenhum dos 3 incêndios florestais que ameaçam a cidade de 230 mil habitantes, localizada a 4 horas de carro de Seattle, está atualmente sob controle. Os bombeiros esperam que a queda temporária das temperaturas e nos ventos permita que avancem no combate aos incêndios. No entanto, a previsão é que, Orlando Lima, as temperaturas subam novamente até o final da semana, o que está a causar preocupação entre as autoridades e as populações, naturalmente. Foi assim o primeiro jornal aqui na sua RCV, 7 da manhã, 20 minutos.